E aí, senhores astronautas, mais uma vez nós estamos aqui na nave da SupraSys, sem rota marcada, mas sempre subindo, né? Essa é a missão. Então, estamos novamente com a intenção de passar informações a vocês, nossos clientes e também nossos parceiros. Essa, mais uma vez, uma mesa montada com o Vitor, sócio da empresa, diretor, a estratégia em pessoa. Estamos com o Denis, nosso gerente do setor comercial e setor externo da empresa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre indústria, né? Um pouquinho sobre as empresas aí que fazem a industrialização. Explicando um pouco do nosso percurso, né? A nossa rota da SupraSys. Hoje a gente se torna especialistas, né? Nós já temos uma bagagem grande, uma experiência que ressalta aí na questão de indústria. Estamos trabalhando nesse movimento já faz aí alguns anos, buscando, né, essa especialização. Especializar cada dia mais nessa questão da produção, né? E temos hoje na nossa carteira de clientes aí, empresas que fazem e nos ajudam a chegar onde é o nosso objetivo, de se tornar realmente, consolidar como especialistas em produção. Isso aí. Então, gostaria de falar alguma coisinha, Vitor? Vou falar pro pessoal que não me conhece, sou o Vitor, sócio-diretor, tomo conta hoje junto com o Denis aqui da parte externa, relacionamento com o cliente, né? A parte de implantação, gestão de implantação, desenvolvimento e tal. Essa parte do chão de fábrica aí em específico, que é o nosso foco aqui hoje. Vou estar explicando um pouquinho do que a gente passa, o que a gente atende, os nossos produtos, o nosso foco. Acho que é isso aí. E aí, Denis? Hoje, eu juntamente com o Vitor, né, a gente faz todo o processo de implantação nas empresas e principalmente na questão das indústrias, né? Então a gente busca lá ver como que funciona a realidade da empresa, daquela indústria, e jogamos ali para o sistema para se conseguir ter um controle ideal aí para cada tipo de empresa. Hoje nós estamos servidos aqui em falar de informações e de ter propriedades, né? Duas pessoas que estão há muito tempo dentro da empresa, com um conhecimento aí, uma bagagem gigante, né? Fico honrado em fazer parte disso e trabalhar junto com vocês, viu? Saibam disso. Então vamos lá, sem delongas, vamos ao que há e as perguntas aí que possam vir ajudar a esclarecer algumas coisas sobre a SupraSys e também ajudar os clientes a entender um pouquinho o que a gente faz sobre PCP, sobre indústria, né? Denis, hoje, o que significa o PCP e como que nós atuamos com o nosso sistema gerencial, né, junto com esse módulo de produção? O PCP hoje é sigla, né? É o Planejamento e Controle de Produção, correto? Hoje a gente tem um módulo do PCP que faz toda a gestão da produção, os controles de matéria-prima e a produção do item de venda. E ele é completamente integrado hoje com o nosso sistema administrativo, o módulo administrativo, né? Então hoje o nosso PCP ele vai ler todas as informações que hoje são inseridas através do administrativo e possibilita a geração das ordens de produção para se ter essa gestão da produção hoje. É o módulo, né, que ele faz a integração, ele já conversa, né, estão desenvolvidos direto, todos na mesma linguagem, no mesmo banco, por isso se torna ágil, né, interdependentes, né? E também íntegro, né? Então ele se conversa diretamente com um sistema predominante hoje, né, gerencial, que é o SIC, para dar esse retorno para as empresas que fazem as industrializações, né? Transformam matérias-primas em produtos acabados, né? Vitor, os segmentos hoje, a gente fala de indústria, a gente fala de PCP, mas existem vários segmentos que atendem esse cenário. A SupraSys hoje, o que ela atende ali de clientes e quais são os seus segmentos? Hoje a gente tem uma gama grande de clientes, né, dentro de N segmentos, e a gente vem cada dia se dedicando e evoluindo na questão da metalúrgica, né, da indústria ferro e aço, da indústria moveleira. Então a gente tem um foco grande e clientes parceiros, né, nesse segmento,
além de ter outros segmentos também que a gente atende, que o módulo a gente vai estar falando um pouquinho aqui, mas ele é bem customizável, né? Então a gente consegue controlar, administrar vários segmentos dentro do mesmo módulo com total satisfação aí. Então, para a gente relembrar algumas coisas aí, esclarecer, o módulo ele atende, vamos colocar 2 exemplos aqui, ferro e aço, móveis, Sim. atende segmentos distintos. Então, nós temos um conceito já atuado no mercado, entendemos esse conceito e praticamos, convertemos isso em software para resolver essas soluções. Por mais que a gente está colocando como exemplo aqui o ferro e aço, as metalúrgicas, né, e a indústria de móveis, nada impede a gente atender também outros segmentos derivados, do mercado, né? certo? A gente vai falar um pouquinho mais do módulo depois, dos controles que ele tem, e a gente vai deixar claro essa situação. As possibilidades hoje e os controles que existem. Então, a gente precisa entrar mais a fundo, né? O que realmente, qual que são esses controles, o que a gente consegue extrair desse módulo e Então hoje, o grande, vamos falar assim, iniciando pelo objetivo, né? O objetivo da empresa é ter uma gestão, um controle legal de toda a produção que vai acontecer, né, dentro da indústria e trazer uma proximidade, que é o quê? Como os sistemas são integrados, eu trago o departamento comercial que gerou a ordem daquela fabricação próximo ao pessoal do PCP, que vai ter o quê? Toda a gestão do que está acontecendo. O usuário de lá, né, vamos falar assim, o vendedor, consegue acompanhar próximo a etapa que está a sua produção, a data de previsão de término, toda essa interação dentro de um sistema só, sem ter que ficar garimpando ou ligando atrás de informações, né? E esse cenário é possibilitado, como a gente falou, de vários segmentos, porque a gente tem várias possibilidades de trabalho. Então a gente tem uma possibilidade simples, que é somente o pessoal que gera a ordem de produção para acompanhar a fabricação, e essa ordem via papel volta depois para o pessoal fazer a baixa, né, o apontamento, até um controle bem avançado que é de etapas, né? O pessoal conseguir identificar em qual etapa que está, se está no corte, na pintura e tal, qual que é o início, a data e hora do início, a data e hora do término. Então o pessoal consegue apontar esse início e término lá no chão da fábrica para computar o tempo, produtividade, por operador, por máquina. Então a gente tem uma gama grande de possibilidades, né? Uma flexibilidade grande dentro do módulo para atender N segmentos, né? N necessidades, né? Eu acho que essas informações que você citou aí é o desejo, né, de qualquer indústria, retornar isso ali da sua fábrica, né? Tempo, o que consumiu, o que está gastando. Produtividade por máquina, por operador. Previsão, né? Essas são as necessidades mais requisitadas, né, pelos nossos clientes que solicitam o módulo, tá? Você já falou alguns detalhes aí, mas se a gente entrar mais em benefícios, né? O que nós temos de benefício? A empresa X tem um módulo PCP da SupraSys. Quais os benefícios que ela tem com esse módulo? Hoje, além de toda essa gestão do que está acontecendo dentro da fábrica, em que etapa que está, o operador que terminou aquela ordem de produção, de quem que é aquele produto que está lá dentro, qual que é o prazo que ele vai ficar lá dentro. Além dessas informações básicas, a gente tem as gestões estratégicas, né? As análises estratégicas vão do que? Produção diária, a produção diária por operador, por máquina, o consumo de uma determinada matéria-prima, o cálculo do custo exato, que aquela matéria-prima utilizada ao custo tal, qual que é a incidência do valor da mão de obra em cima, gerou o produto final com o custo X. Então tem todo esse dinamismo da formação do custo do produto fabricado. Precificação, né? Isso. E todo esse fluxo, né, que acontece, tendo a possibilidade de ser bem específico em todas as suas etapas ou de uma forma simplificada também entre processos, né? Um exemplo que a gente usa muito é planejamento, que é quando cai para o pessoal do PCP, em produção, que a ordem já está lá dentro para ser executada, e o estoque é quando foi encerrado e alimentado o estoque do produto acabado, né? Basicamente essas 3 etapas é o cenário mais simples hoje, né? Que o pessoal, a gente começa iniciando por eles, por as empresas que não têm um setor bem estabelecido, né? Não tem as regras ainda de produção, a gente inicia sempre pelo processo mais simples. Então não é uma coisa complexa, igual às vezes chega muito cliente para mim, novos clientes, né? Com um receio, uma dúvida, né? Nossa, é uma coisa muito complexa, vou precisar de muita coisa, muito investimento. Não, dá para iniciar hoje de uma forma
simplificada, né? E os benefícios são muito grandes só de iniciar, né? Só de acabar com aquele questão de papel que está lá na produção, ninguém saber que data que vai terminar, quem que tá, o que fez. Então isso já é um ganho muito grande para a empresa, né? Com o nosso módulo. Então, complementando o que o Victor estava falando, então a gente tem muita empresa, muita indústria que nos procura para ter um controle mais específico da produção, mas que hoje a gente começa de uma maneira mais básica, né? Então hoje ele pode começar simplesmente sabendo ali o que ele tem que começar a produzir e fazendo o controle das matérias-primas dele, fazendo essa gestão do estoque, e a partir do momento que ele começar a ver os resultados dessa produção mais básica, ele começar a implantar novos processos, desde a parte da setorização, da parte de controle de máquinas, usuários, né, operadores, leitura de código de barra, das ordens de produção, e seria mais por aí. Nós temos, eu venho lembrando de umas coisas, cara, até bacana. A gente atua, né, tanto na implantação de empresas que controlam no Excel, né, vamos dizer assim, no papel, né, empresas que estão começando, empresas pequenas, e também trabalhamos com empresas grandes, já que já tem sistemas robustos, mas não está contente por um outro controle que o sistema deixa de entregar e conhece o nosso sistema ali e vem trabalhar com a gente. Mas uma coisa legal é assim, né? Essas empresas menores, né, que estão começando aí, é legal as primeiras abordagens que o cara fala assim: eu gostaria de saber quanto que eu preciso comprar para atender determinada situação, né? Eu queria saber, eu não tenho controle de quantas pessoas eu preciso para desenvolver determinado produto, ou eu não consigo dar a previsão para o meu cliente mediante a minha produção e a minha demanda, que eu acho que essa é a primordial, né? Tipo assim, eu tenho uma demanda, eu não consigo falar para o meu cliente, ó, o seu produto vai ficar acabado, vai ficar pronto daqui 2, 3 semanas, né? A dúvida maior que acontece no início, né, nesse cliente que vem iniciando no controle de produção, que na maioria das vezes é feito via Excel, é feito por uma pessoa lá dentro que tem sempre esse conhecimento, né? É a questão do investimento. Quanto que eu vou precisar investir para poder ter isso? Eu vou precisar de mais gente, investimento em pessoas, investimento em equipamentos, né? E aí a gente começa a explicar que dá para iniciar de uma forma simplificada. Basicamente é o quê? É informatizando aquilo que ele já faz, né? Hoje ele deve pegar as ordens, mandar via papel, voltou, faz o apontamento, nada informatizado. A gente passa o primeiro passo mais simples, informatizar isso, né? Que aí começa a ter bagagem para ele o seguinte: olha, se você determinar aqui qual que é a produção do dia, o pessoal lá do comercial está conseguindo olhar que isso aqui vai ficar pronto tal dia. Ó, eu comecei a roteirizar por carga. Ó, tal dia eu tenho que entregar aquela carga. Quais são os pedidos daquela carga? Como que está a produção daquilo? Então eu começo a me orientar, um exemplo, a produção pela carga. Ó, tem que estar tudo produzido até tal data, que é a data que vai sair aquela carga. Então isso começa a trazer ferramentas e trazer facilidades para o cliente que não tem. Isso no cenário inicial, né? Empresa pequena que está evoluindo, então já tem muita possibilidade de organização. O cara que chega num controle desse, ele já começa a entrar no outro nível de mercado, né? Ele já começa, entre os concorrentes, né, dele, eu acho que já tem, já desponta, né? Não controlava, não tinha esse cenário, não visualizava essas informações, isso passa a trazer. Ô Vitor, a gente falou aqui de clientes que precisa iniciar com um pouquinho, dá para fazer, bacana. Mas algumas empresas que a gente atende hoje são empresas robustas. Hoje, coloca uma referência para a gente passar para eles. Uma empresa com uma quantidade legal de funcionários que a gente atende na produção. Hoje tem média de quantas pessoas trabalhando? Em produção, hoje a gente tem empresas aí com 50 funcionários de produção, 70 até. E de interação, vamos falar assim, de interação, a gente tem cenários aí com mais de 10 máquinas de produção. A gente está falando só em produção? Só em produção. Porque hoje o cenário mais utilizado são terminais específicos, né, dentro do chão de fábrica. Então são terminais que atendem uma gama de funcionários, né? Às vezes são máquinas próximas que tem um intervalo entre essas produções, então um terminal lá atende 2 operadores, 3 operadores, né? Então tem terminais que são na parte de carga e descarga, na parte da produção em fato, ou na separação, então tem cenários aí bem avançados, né? E aí entrando nesse ponto, um cenário mais robusto começa lá atrás, né?
Começa desde a formação da carga, que é onde tem N possibilidades de gestão de peso, de ocupação de meta, de data, partindo para a produção, também ligado a essas datas, que a produção tem a possibilidade de ser monitorada atrelado à data, de previsão de término da carga ou do lote, e aí fica a critério do cliente. E aí a gente entra para a automatização, né? Que são os códigos de barra que a gente fala. Então o pessoal sai de lá com a ordem de produção, com o seu código de barras. O pessoal recebeu aquela ordem, ele vai no terminal fazer o início daquele processo, vai terminar os apontamentos, que a gente fala. Aí vai voltar, fazer o apontamento de término dentro de uma etapa. Então o pessoal do corte iniciou, terminou, tá o material lá endereçado com a ordem, vai para o próximo setor. Por exemplo, o da dobra, o cara da dobra vai pegar a ordem de produção, vai no terminal, iniciou, se identificou, né, o número da ordem, o número do crachá, o número do... Se tiver a máquina que eu estou trabalhando, iniciou, fiz o apontamento do término, então eu computei ali o tempo gasto, a quantidade de material feito, né? Então, a gente consegue controlar isso dia a dia, saber quanto aquele setor produziu, aquela máquina, aquele operador, dentro daquele cenário lá, na semana, quanto que foi dentro do turno, né? Se a gente for controlar os turnos, a gente consegue saber também quanto que teve a produção do turno do dia, do turno da noite, qual máquina foi, qual máquina não. Então isso num cenário mais avançado, né, onde tem essa interação bem presente lá na produção de código de barra, de início e término, falando, além em cima disso, falta finalizar, né? Falta finalizar o produto acabado, já sai com a etiqueta endereçada ao cliente, então já sai a ordem baixada no terminal na produção, tem a sua impressora ligada, onde o pessoal já sai com a etiqueta, nome do cliente, quantidade de quilo, quantidade de peças, já endereçado certinho para facilitar o pessoal da carga e também a identificação desse produto ao chegar no cliente. Tudo né? que você falou aí, dá para ver que o sistema está sincronizado, né? Dentro Tem um fluxo a ser seguido dentro do fluxo. desde o início. E aí eu acho que onde está a questão que eu citei para nós aqui no início, é a propriedade, né? Que a gente vê adquirindo ao longo do tempo, a experiência, porque para chegar nessas conclusões é necessário essa passagem, essa abordagem. E também eu digo que os nossos clientes hoje, né, contribuem muito com isso. E nós somos gratos por essa... A gente aprende muito com os clientes. Porque né? clientes que nos ajudam a crescer, consequentemente também a gente favorece essas melhorias, essas condições para eles. A gente acaba chegando numa situação, com o know-how que a gente acaba adquirindo, de sugerir situações para aquela determinada indústria. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Mediante aquela experiência que a gente já teve, a gente já consegue sugerir situações que às vezes eles não enxergaram ali até o momento. Passa a ter valor não somente o software, né, mas também entre aspas, né, que me entendam bem, a consultoria pela experiência, né, do processo. A gente hoje consegue estar em cenários, né, em reuniões da gente discutir processos com a empresa, com a referência que a gente tem, né, de vários clientes. A gente consegue conversar ali e discutir de igual para igual, né? Mostrar o conhecimento também do ramo, do cenário, né? Isso tudo é fruto da quantidade de horas que a gente passa dentro da fábrica, né? Então, as implantações aí que a gente passa muitas horas dentro do chão de fábrica para poder conhecer, entender, e isso vai trazendo a bagagem para dentro do setor aí para a gente poder propor, né? Hoje é meio que assim, a gente já tem um parâmetro da empresa, tem parâmetros para ser comparados, então a gente já sabe mais ou menos que linha vai seguir, né, como deve ser, baseado no nível de conhecimento e a quantidade de gente, né, na equipe para ter esses controles, então a gente já consegue meio que formatar um projeto e apresentar para o cliente. Olha, dá para você trabalhar na ferramenta dessa forma, fechando o fluxo todo, da entrada até a saída e tal. Não falei à toa que estava com os grandes aqui, né, os pensadores. Legal, ó, não fugindo do que a gente veio propor aqui, do sistema, a gente falou de todo o processo, mas tem alguma coisa aí legal também que é bom a gente citar. Dentro da indústria tem coisas ali que a gente precisa estar próximo, precisa entrar. Eu estou falando das máquinas, né? Porque cada passagem tem um equipamento, cada passagem tem um cenário que esse cara ele precisa trazer um retorno para ser feita uma medição, às vezes, de o que aquilo ali produz, se aquilo está me retornando o meu investimento. Eu estou falando dos equipamentos, das máquinas.
O sistema, ele faz essa integração, entre aspas, ele conversa com essas máquinas? Hoje, não, diretamente com as máquinas, não, pelo fato das máquinas, desse segmento específico que a gente está debatendo aqui, né? Falando de um pouco de aço, as máquinas ainda hoje não têm tanto recurso. A gente já viu algumas máquinas que têm a integração, mas geralmente é o quê? O tempo da máquina ligada. Então a gente vai conseguir medir o seguinte, olha, a máquina trabalhou hoje, do turno de 8 horas, ela trabalhou ligada tanto tempo. Ou simplesmente um contador de cortes. A guilhotina lá, quantas vezes ele cortou, né? Então esse dado ali em específico, pela quantidade e pelo tipo da máquina, às vezes não é tanta o resultado buscado. Mas o grande resultado está no quê? Na produtividade daquela máquina, naquele operador, naquele turno. Então, exemplo, hoje a gente tem o turno do dia que um operador tal trabalhou naquela máquina, fez tantas toneladas. Na mesma máquina, no turno da noite, o outro operador pode ter feito o mesmo tipo de material, uma quantidade totalmente diferente. Então, esse acompanhamento da produção sem comprometer a eficiência, que é um grande ponto que a gente tem que discutir sempre com os clientes, e é o quê? Todo mundo quer controle, quer, mas a que preço? A gente vai atrapalhar, vamos gerar uma ineficiência no processo de produção? Porque imagina assim, dependendo da máquina, né, a pessoa recebe 3, 4 ordens de produção para fazer ao mesmo tempo. Se eu tiver que parar, ir lá inteirar com o terminal para cada uma dessas ordens, eu trago bastante demora, né? Então, o pessoal acaba o quê? Cuidando da quantidade. Quanto que essa máquina consegue fazer dentro de um turno? X unidades. Quanto essa máquina de fato fez? Qual que é o operador que está chegando mais próximo? Olha, essa máquina não chega na capacidade. É ineficiência do equipamento, é o operador, o que é? Então, esse tipo de dado que a gente fornece é onde o cliente consegue trocar... Esse cara aí que eu estava querendo essa resposta. Essa informação eu consigo confrontar, né, com os resultados para entender se eu estou indo para o caminho certo. As metas, né? As metas de produção dia. Se eu consigo colocar mais, ou se é necessário eu dar uma recuada, se o investimento ele precisa ser ampliado ou não, é aquele, tá certo. É isso aí, Victor. Isso aí é um dos benefícios que o módulo de produção do nosso PCP traz a partir de implantado. O gestor poder tomar essas decisões avaliando todos os apontamentos feitos, medindo a produção dia a dia, mês a mês. Eu fiz a pergunta para você falando especificamente em máquinas, né? Porque nós temos alguns cenários que os clientes perguntam, né? Determinada máquina faz essa integração. Tem algumas máquinas que não têm essa possibilidade. Né? Ela não entrega esse resultado de conversar diretamente com o software. E esse tipo de entrega também não vai gerar resultado para ele em tomada de decisão, não. Tá, não. Mas fora isso, de eu conseguir conversar com a máquina, eu falo com algum equipamento? Ah, sim. Né? Hoje, muito comum são as balanças de radiofrequência, né? São balanças que estão ligadas ao computador por uma antena, né, de radiofrequência, na qual, quando o pessoal pega o material, estabiliza e o sistema captura o peso daquela balança lá para poder ser feita a etiqueta. Então, o operador estabilizou o peso lá, o sistema já captura ali para ele a quantidade pesada, ele já consegue gerar a etiqueta daquela produção por lá. E também essas etiquetas, né, as impressoras de etiqueta hoje estão ligadas ao próprio computador que está lá na fábrica, né? Então, em vários cenários tem muitos computadores e muitas impressoras, né? Porque todo momento que você tem produtos ali sendo produzidos ou separados, há a possibilidade de emissão das etiquetas também. Essa questão da balança, né, ela se faz muito necessária, porque se falando hoje em produto de peso, né, ferro, tem empresas que controlam por peso, tem empresas que controlam por peça. Então, isso dentro da fábrica, ele é uma coisa que gera custo, né? Um corte hoje que tem sobras... Hoje o estoque todo da empresa é quilo, né? Então, assim, cada quilo que está ali no chão é um quilo comprado, é um dinheiro da empresa que está lá no chão, né? Então, faz todo sentido hoje essa questão da pesagem, né? Por mais que tenha todo um trabalho, existem algumas situações de clientes que trabalham por peça realmente, que não há necessidade de pesar, pois é comercializado já em unidade, em preço de peça, né? Mas para gestão, para estoque,
para tomada de decisão, na maioria das vezes é sempre por quilo mesmo. Além disso, Victor, também a gente tem a integração com os leitores de código-barra, né, que é onde a gente facilita a questão dos apontamentos, certo? E não só as balanças de radiofrequência, as balanças normais também, que são ligadas por serial do computador, essas também ainda ajuda existem. muito na pesagem final lá para a finalização da reprodução. Isso ajuda também na questão de diminuir um erro, né? Às vezes o operador vai, se a balança não é integrada, ele vai e digita o peso manualmente. Então pode acontecer um erro ali. A integração Legal. da balança com o sistema, a partir do momento que estabiliza o peso, o sistema faz o registro. Estou tentando deixar menos vulnerável a acontecer falhas ali ou inserções de dados sim. errados, né? E a gente tem muitos outros segmentos, né, que tem módulos particulares, né, vamos dizer assim, que são outros controles, né, que são balanças já que tem um exemplo, produto produzido a menos de 1 minuto. Cada 1 minuto ali sai uma etiqueta, que são bobinas de polipropileno, do pessoal das fábricas de caixas, né, de papelão, todas umas particularidades de produção que faz sentido a esse tipo de equipamento, né? Uma velocidade maior. Os leitores de código de barra também, né? A questão sem fio, hoje o pessoal ainda acaba utilizando bastante, porque a máquina está lá no pé do terminal, né? No pilar. Então o pessoal consegue ir lá com o leitor sem fio bipar essas etiquetas, né? Na conferência da separação também. Então isso é um grande benefício, né? A ferramenta hoje, a tecnologia vem trazendo pra gente, mas tem muito para evoluir ainda, né? Ô Vitor, aí, essa parte aí, esse muito para evoluir, né? A gente fez a chamada aí, falou que sem rota, mas sempre subindo, né? Cara, o que a gente hoje olha para o futuro de pensar assim, ó, nós precisamos ainda acrescentar isso, implementar esse determinado controle, o que a gente precisa alcançar ainda que está aí no nosso escopo? Até pouco tempo, né, até hoje, né, vamos falar assim, ainda um dos empecilhos ainda são os equipamentos, né? O preço dos equipamentos aí hoje ainda era muito alto o investimento. Vamos falar assim, um coletor, porque a gente precisa entregar o quê? Mobilidade e facilidade para o pessoal dentro do chão de fábrica. Mas até pouco tempo aí um coletor aí de, não um ótimo, mas um bom na casa de $1.500, né? Então tem empresas aí que precisam de 10, 12. Então é um investimento alto. Só que agora começou a aparecer alguns equipamentos que já traz um acesso, né, melhor. Então o nosso foco agora é o quê? Trazer agilidade e trazer essa mobilidade dentro do chão de fábrica. Passar todas essas operações que podem ser feitas pelos terminais, né, espalhado, poder ser feito pelo aplicativo no celular, poder ser feito pelo coletor, que aí traz essa flexibilidade e o operador vai conseguir ter um nível de interação maior. A gente consegue, ele estando com o equipamento na mão, a gente consegue fazer com que ele forneça mais dados do que hoje. Hoje ele tem que se deslocar até o equipamento, fazer o apontamento e tal. Com o coletor na mão a gente consegue organizar, que é uma coisa que a gente precisa evoluir, que é um trabalho que a gente tem em andamento, é o quê? Toda a parte do rastreio. Então chegou um material, vou descarregar, gerei as etiquetas, aonde eu armazenei esse material? Beleza, vou lá pegar esse material, né? O endereçamento. Vou ler aquela etiqueta. Beleza, li aquela etiqueta. Então eu sei que aquele material vai estar atrelado àquela ordem de produção, que vai para aquele cliente. Então esse dinamismo todo, para funcionar legal, tem que ter essa mobilidade, né? O pessoal tem que estar com os equipamentos na mão. Spoiler que a gente já tem algo aí mais ou menos. Quase. Logo vai estar aí para todo mundo já. Fica no segredo. Alguma consideração, Denis? Não, é interessante isso aí, né? A gente sempre em desenvolvimento, né? Sempre crescendo, pensando na mobilidade, na agilidade de trazer as informações e pensando no custo também que o nosso cliente pode ter ou não ter através do desenvolvimento. É legal, né? Passamos um nível maior aí também, né? Não tem é somente em fazer as coisas acontecer, mas entender a dor do cliente. Sim. Né? Porque muitas coisas, né? A gente sabe que eles almejam, né? Controlar mais, ter mais cenários, mas alguns desses ainda não são alcançáveis. E assim, no nosso objetivo, que é ter um produto que atenda N tamanhos, né, vamos falar assim, a gente tem que ter o produto para a pessoa, para a empresa que está começando, a empresa menor, e a gente tem que acompanhar também a evolução das empresas maiores, né? Então esse é o ganho hoje, a gente consegue ter essa interação nas duas pontas. Empresas grandes, empresas menores, e conseguir entregar para todos eles uma qualidade para o cenário que ele está buscando naquele momento. Então
Então hoje, o pequeno está começando, a gente consegue atender ele num modo simples e vamos conseguir acompanhar ele até ele chegar entre os grandes. Então a gente tem a ferramenta para acompanhar a vida toda de evolução dele, né? Que esse é o objetivo. É não deixar o cliente desamparado, né? Vamos falar assim. Por isso que a gente está sempre tentando evoluir. É legal isso porque hoje se a gente tiver alguém em contato, né? E tiver ali naquela dúvida, será que eu estou fazendo o contato com a empresa certa? Será que vai me trazer a solução, né? Sim. Nós temos referências hoje em cenários e histórias, né, de sucesso que não somente a gente diz como cliente da SupraSys, mas ao longo desse tempo cresceram. Sim, né? com certeza. Saíram de 10, 15 funcionários para 50 funcionários, né? Colaboradores, vamos dizer assim. Então, essa troca de experiência é bacana, é viável e nós estamos aqui para contribuir. Pessoal, foi isso. A gente queria trazer essas informações para vocês, agregar mais ainda sobre quais são os nossos produtos, o que nós conseguimos entregar e o que a gente consegue favorecer vocês, parceiros, amigos e com certeza futuros clientes. Certo, Vitor? É isso aí. Falar pro pessoal, né, que tiver curiosidade, quer saber um pouco mais, entender, tem alguma dúvida, é só falar com a gente aí. A gente está à disposição para bater um papo, conversar, mostrar como funciona, visitar a empresa de vocês, estamos aí à disposição. Não só quem é cliente, mas também quem está assistindo aí que não é cliente ainda. Com certeza. Está disponível aí para um bate-papo sem compromisso. É isso. Com certeza. Vem pra nave junto da SupraSys que a gente vai crescer junto. Isso aí. Valeu? Até mais, pessoal.